Oi pessoal, hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente da minha sequência, né, no meu site, porque assim, teve muitas perguntas vieram de pessoas, né, que assistiram os outros vídeos e tal, e assim, tipo, não entenderam, não é que não entenderam, assim, ficaram assim, mas o que vai mudar na minha vida? Como assim busquem conhecimento? Sabe, assim, elas queriam assim, um exemplo, né, mais ou menos concreto, vamos dizer, né? Por enquanto, né? Porque a gente ainda está desenvolvendo, finalizando treinamentos para poder levar à população informações preciosas. Já estamos, né, colocando bastante informação, mostrando o material que a gente tem para as pessoas de fato verem que o fenômeno extraterrestre, nada mais é do que uma relação entre dois grupos. E como é que chama? Uma coisa natural, deveria ser encarada de uma forma natural. Só que o que acontece? Vamos dizer, o sistema, os controladores do nosso sistema mundial decidiram que esse tipo de conhecimento não serve para a população. Óbvio, porque seria muito difícil continuar no controle do sistema como população informada, principalmente. Que a coisa mais interessante é o seguinte, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho de repente muita gente vai concordar comigo depois, é que basicamente é tudo uma questão de informação. Eu sempre falo que o fenômeno UFO, a interação extraterrestre com os seres humanos, não é uma questão de crença, não é eu acredito em ET, eu acredito em não sei o que. Não é uma questão de crença, é uma questão de informação. Já existe informação no mundo, não só daqui nós do projeto, né, o pessoal do projeto, que tem esse contato, essa parceria de fato, real, física, cara a cara, filmada, gravada, entendeu? A gente tem, não é um sistema de crença, eu estou vendo o cara na minha frente, estou conversando com ele, poxa, eu estou olhando, estou vendo que o cara não é daqui. É um humano, mas diferente, totalmente diferente, com tecnologias incríveis, que demonstra isso para a gente, né? Então não é um sistema de crença, tudo bem, para nós que temos a vivência, não é todo mundo que tem, mas existem fatos, inúmeros casos pelo mundo afora, que poxa, não tem como negar, aquele negócio é tapar o sol com a peneira. É óbvio que a lavagem cerebral é maciça, porque eles não querem de jeito nenhum. Primeiro que essa possibilidade seja confirmado oficialmente, pelo menos por enquanto, eles vão ser forçados a confirmar isso daí, porque vai chegar um nível de escancaramento, entendeu, dessa situação, que eles vão ser obrigados, não tem como, já estão se preparando, né? Mas aí o que acontece? Deixa eu cortar aqui, mas vídeo agora, anteontem, a NASA anunciando, tem água em Marte. Anos atrás, de jeito nenhum. Agora tem água, já vão achar ruínas de civilizações lá, que já tem muita gente, não é, que já está apurando isso daí. É uma série de mentiras, entendeu? Aquele negócio aqui não dá mais para tapar o sol com a peneira, então eles começam a soltar essa informação. Mas basicamente, o que acontece? É essa situação das informações. É o que eu falo para as pessoas. Vamos dizer, o nosso trabalho no projeto, o nosso trabalho com essa parceria que fizemos com essas 49 raças, que vem nos treinando, que eu estou mostrando aí os vídeos todos, vem nos treinando, fazendo um treinamento para a gente ter essa conversa verbal, física, cara a cara com eles, mas não é só para, entendeu, repassar informações e tal, eles também estão nos dando dicas de como procurar essa informação, de como ver essa informação, de como buscar. Por isso que um dos parceiros, o famoso Bilu, que eu vou fazer em breve um vídeo explicando, mostrando muitas coisas dele, ele fala toda hora apenas que busquem conhecimento, ou seja, a gente só precisa ir buscar o conhecimento, ir atrás do conhecimento. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente para o pessoal ver como que essa informação pode ajudar a gente a entender de fato o mundo que a gente vive. Porque basicamente o que acontece? A gente, poxa, acha que o mundo é feito de uma maneira X, entendeu? Funciona de uma maneira X. A maneira que a gente aprende nas escolas, nas universidades, que os governos nos contam, não é? Que a mídia nos contam. Mas não é verdade. Infelizmente, não é verdade.
Eu acho que os mais astutos, os mais perspicazes, os mais interessados, os mais observadores já estão entendendo que os governos estão aí mentindo descaradamente, roubando a população, montaram um esquema, é uma grande quadrilha, isso não é só o Brasil não, isso é mundial, é uma grande quadrilha que está simplesmente assaltando a população. Criaram um sistema artificial. A gente tem que entender o seguinte: economia, finanças, a gente acha que é o quê? Que caiu do céu, sei lá. Não é, gente. Isso foi fabricado, foi manufaturado. Os grupos que criaram esse sistema econômico-financeiro é o mesmo que provoca as crises e é o mesmo que vem da solução milagrosa, que todo mundo tem que seguir. Ai, é ali, é por ali. Não, agora é por aqui, não, é por cá. Esse pessoal está fazendo o jogo deles, o jogo de interesse deles. Eles criaram um sistema extremamente complexo, justamente de propósito, para que a população fique totalmente, entendeu, boiando no assunto, não entenda nada que está acontecendo. Swaps de aqui, e bolsa, e ação entre bancos, instrumentos financeiros, uma complicação. O Banco Central faz isso, a inflação, sobe juro, baixa juro, porque... Sabe, um negócio assim louco, completamente louco, que não segue regra nenhuma, uma regra artificial, uma regra construída e controlada por esses grupos. Entendeu? Então o que acontece? Mas o fulano é economista, PhD em Chicago, como que pode? Poxa, ele está falando, está explicando, gente, a gente tem que ter uma nova visão da realidade. A gente tem que encarar o mundo com outros olhos, enxergar de outro ângulo, para entender o que está acontecendo, o queimar fosfato, pensar, refletir. Esses grandes eruditos, os grandes sapientes, os PhDs, os eruditos vêm explicar economia, as finanças, esse pessoal simplesmente é papagaio do sistema. Eles são treinados, são extremamente especializados no sistema que é artificial, que é um sistema construído para manipulação, para domínio, escravidão da população. Eu falando parece, sei lá, um cara de esquerda radical, então de teoria, sabe, aquela frase que me deixa louco, teoria da conspiração. Isso é teoria da conspiração, até parece, gente, teoria da conspiração nada mais é do que você ter um pensamento fora do pensamento oficial. É a nova heresia, eu repito isso, infinitamente, aí toda hora estou falando. A teoria, rotular de teoria da conspiração, é simplesmente falar, não, nem houve isso daí, que isso aí, né, é coisa de louco. Isso daí não tem nada a ver com o pensamento oficial, claro. Mas a gente tem que ver que a coisa está invertida. O pensamento oficial é a teoria da conspiração. Teoria não, é o fato, né? Porque esse pessoal está conspirando para dominar todo mundo, e está acontecendo isso. Hoje, com a internet, com a mídia, com essa mídia forte que é a internet, entendeu? As informações estão circulando, as pessoas estão começando a ligar os pontinhos. Não, mas peraí, está acontecendo isso aqui na Europa, nos Estados Unidos, aqui, está tudo mais ou menos igual. O plano é o mesmo, quem controla são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Isso é muito importante. E isso daí, qual foi o papel dos parceiros das Conexões Noverraças nisso daí? Eles simplesmente chegaram e falaram, olha, o sistema financeiro de vocês, o sistema econômico de vocês é justamente isso, é uma farsa. Esse sistema é um grande sistema de roubo, onde estão transferidas as riquezas reais da população, do povo, para um grupo de banqueiros internacionais, entendeu? É isso que está acontecendo, um sistema montado de propósito. E a gente pode notar isso. Então eles falaram, deram essa sinalização, olha, vocês vivem num sistema de escravidão. Esse sistema financeiro é um sistema falso, é um sistema irreal, artificial, construído para domínio, onde esse pequeno grupo vai sempre ganhar. Gente, isso é história, é só ler história, é só ver, entendeu? Estudar a nossa história e ver que foi sempre um eterno, vamos dizer, domínio de um pequeno grupo sobre toda a população, entendeu? A diferença hoje é que a gente tem esses brinquedinhos, vídeos, computador, carro, né? Isso aí é que a diferença são os brinquedinhos, mas o sistema é o mesmo, o sistema de controle é o mesmo. Então, hoje a gente está vivendo assim, um momento muito importante, onde tudo isso está escancarado para quem quiser ver. É só enxergar
essas ações dos nossos governos, essas ações, essa crise na Grécia toda. Todo mundo, a Grécia deu calote, e acha, porque leu no New York Times, ou leu no Financial Times, ou leu, sei lá, no The Times de Londres, não sei, eu leio no jornal e acho, não, eles falaram isso, essa é a realidade. Fora isso é teoria de conspiração, é coisa de maluco. Gente, a gente tem que aprender a buscar informação de fato. Então, o que acontece? Eu resolvi mostrar esse vídeo de uma pessoa que chama Maria Lúcia Fatorelli, fantástica essa mulher, fantástica, o vídeo é um pouco longo, mas é um vídeo fantástico, onde ela explica essa situação toda, entendeu? Vocês vão ver tudo isso lá. Ela, poxa, uma auditora aposentada da Receita Federal, especializada em dívida pública, fez parte de um comitê que fez a auditoria da dívida do Equador e viu que o Equador já tinha pago a dívida, que não devia nada. Participou também na Grécia de uma comissão de auditoria independente. Ela vai falar sobre tudo isso e vai falar sobre o nosso sistema da dívida aqui no Brasil, que demonstra que é uma grande quadrilha, não é? Que controla essa situação toda da dívida brasileira, entendeu? E utiliza esses governantes corruptos, não é só desse governo, de todos, todos os governos, não interessa. Utiliza esse fator desses governantes não terem o mínimo de amor à população, vamos dizer, ao país, e cumprir as regras e cumprir as leis, e simplesmente fazem o jogo desse grupo, que são sempre os mesmos, né? Que utilizam esses governantes para o ganho dele, o lucro deles, e isso daí. Essa é a situação real, nossa. A escravidão, entre aspas, nossa. Real é essa aí, não é a mensalão. Sim, mensalão, isso aí só mostra a corrupção que eclodiu, né? Petrolão. Mas o absurdo maior, como ela mesma relata e explica, é justamente essa da dívida. E ela tem uma visão fantástica. Todas as informações que elas estão falando, que ela está relatando, está corroborando o que os parceiros nos contaram. Porque aquele negócio, eles vêm e falam, ó, esse sistema é manipulado, ele é criado, ele é assim, ele é assado, papapá. Eles dão as diretrizes e falam, vamos buscar conhecimento. E a gente tem que ir em campo atrás, pesquisando, buscando elementos que vão corroborar essas informações. Claro que para nós que estamos vivenciando o contato, estamos lá na frente dos parceiros, cara a cara, conversando, gravando, a experiência, nós não temos dúvida disso. Não é? São já 18 anos de Projeto Portal e pelo menos 9 anos, quase já 10 anos de contatos, né? Já de contatos, de conversações cara a cara com os parceiros. Então eles passam para a gente inúmeras informações. Algumas informações eles dão, não dão mastigadinho, dão os tópicos, porque é um treinamento. Estamos treinando ainda com eles essa situação, né? A gente está treinando, é um treinamento que a gente está tendo. Então eles dão os tópicos e a gente tem que ir atrás das informações para corroborar. E eu venho procurando há muito tempo, porque eles estão toda hora buzinando nessa coisa. O sistema econômico e financeiro nosso vai para o espaço. Essa situação aí não vai aguentar, não vai segurar. E aí falaram, são grupos, não é, que controlam tudo no mundo, através dos bancos e do sistema financeiro totalmente artificial, louco, que a gente acha que não, isso aí funciona desse jeito, por causa disso, usam as explicações, né, inventadas por esse grupo, que são aquelas explicações ensinadas nas universidades, né, nas coisas todas. E, poxa, o nego acha que isso daí é ouro, entendeu? São as tábuas de Moisés, né? É a lei. E não é, isso é artificial. Isso tem que ser contestado, porque nós temos as evidências todas aí de que é um sistema manipulado. Então, eu só queria que, poxa, vocês assistissem com atenção e carinho essa palestra da Maria Lúcia Fatorelli, é fantástica, ela explica a situação toda, dali vocês podem ver, notar da enorme manipulação que é esse sistema, como é o real, vamos dizer, centro de força dos donos do mundo, que a gente chama, né? Que nós chamamos de governo oculto, GO. Nós adotamos essa terminologia, GO, governo oculto, é um governo transversal, mundial, que não é governo, que manipula os governantes,
os governantes estão a serviço desse pessoal, não é teoria da conspiração, isso daí é fato, é só as pessoas se informarem, estudarem, buscarem informação, não nos canais oficiais, porque esses são todos contaminados, manipulados e controlados por esse grupo. Isso é óbvio, gente, é muita inocência achar que não é desse jeito. É desse jeito, sim. É desse jeito, sim. Então, tem um vídeo muito interessante, assistam, vocês vão entender a manipulação poderosa, porque mesmo dentro do nosso grupo, dentro dos nossos associados, dos nossos pesquisadores, dos nossos contatados, que estão lá no dia a dia, conversando com os parceiros e tal, trocando ideia, recebendo informação, tem dificuldade de compreender a ação desse governo oculto. Mas como governo oculto? Como que é isso, meu Deus? Sabe, as pessoas ainda acham que é uma coisa meio folclórica, meio de historinha de ficção científica, sabe? Meio de filme. Mas não é. Aí porque você vai procurar, buscar essa informação, e a Maria Lúcia Fatorelli faz isso brilhantemente, inclusive em uma outra palestra dela, ela falou que só conseguiu ter informações, subsídios para montar uma palestra dessa por causa da CPI da dívida, que aí ela conseguiu ter acesso a várias informações que ela não tinha acesso, que simplesmente não existia, não tinha como. Eles criam um maerado, sabe, uma confusão burocrática tão grande, entendeu? Sistemas tão complexos, coisa que ninguém entende, vira assim uma caixinha de surpresa que ninguém sabe exatamente como é, como é que não é, ninguém sabe explicar direito, umas explicações estúpidas, entendeu? Fundadas em nada, em pilares de areia. A situação é essa. Então, por favor, assistam, o vídeo é um pouco longo, mas vale muito a pena. Assistam, reflitam nas informações e comecem a olhar a situação que está lá fora. Isso daqui, esse vídeo que eu estou falando, eu falo bastante, mas é bom, né? Para a gente entender, a preocupação nossa é a compreensão. Para a gente entender o real papel dessa parceria nossa com as 49 raças. Nosso sistema é uma caixinha preta, ninguém entende. Então eles vêm durante as nossas conversações e apontam. Olha, aqui, 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 aqui. Estudem, vejam, procurem. Olha como é a manipulação. Olha qual é a mentira. Como é a mentira. Isso é um exemplo só. Nós vamos ter inúmeros exemplos. E eles nos proporam um sistema alternativo que a gente está treinando. Estamos fazendo uma prática entre o grupo desse sistema, que é um sistema de abundância totalmente diferente, não é? Totalmente diferente do que a gente vê aí fora, não existe isso aí, veio deles, não é? É um sistema para tentar mudar, porque eles falam, se não mudar o sistema, o que acontece? Não tem como sair desse sistema de escravidão, porque eles dizem que é uma escravidão, todos presos pelas dívidas, esses sistemas de dívidas que endividam pessoas, cidades, estados, países. É o que a gente está vendo hoje, está todos endividados. É uma prisão virtual isso daí, uma das prisões virtuais, né? Porque existem várias, né, que eles usam, não é? Então o que acontece? Isso é uma demonstração para aqueles que ficam, mas o que vai mudar na minha vida? Falar com ET, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar sim, porque eles estão dando informações, não é? Para que a gente comece a entender como de fato o mundo funciona, como tudo é uma grande mentira. Eles falam, o mundo de vocês é uma grande mentira. O que vocês aprenderam de história, o sistema econômico financeiro, até a geografia nossa é incorreta. Toda essa relação, não é? Por exemplo, de como a Terra se desenvolveu, eles estão explicando isso para a gente. Isso aí a gente tem que soltar devagar, gradativamente, porque é muita informação, tem que ir devagarinho. E eu estou passando a minha experiência aqui, não é? É a minha experiência. Eu estou repassando para aquelas pessoas interessadas, que gostam do assunto, os diferentes que a gente chama, as pessoas que, peraí, tem alguma coisa errada. Entendeu? Que já desconfiam que esse mundo não funciona do jeito que funciona, né? Que deveria funcionar de uma maneira diferente, já desconfiam que existe uma manipulação de fundo. O pessoal que, os desconfiados, eu não digo nem os diferentes, seriam os desconfiados, aqueles que já desconfiam, não é? Das instituições, de como funciona o mundo. Esse pessoal aí é que é o objetivo meu, porque aqui é um pequeno relato das minhas experiências, mas já
a gente vai dar uma paulada no mundo, porque os parceiros vão vir corroborar nessa situação, porque é óbvio, eu posso falar aqui, mostrar um monte de vídeo, mostrar um abraçado com eles, sempre vai ter, é Photoshop, poxa, é manipulado, é computação gráfica, é não sei o que, podem falar de tudo, mas já já eles vão fazer com que as pessoas saibam que nós estamos com eles. Eles vão fazer isso, porque é a única maneira, não é, da população em massa do mundo nos ouvir, porque a gente tem informações absurdas. Vamos estar colocando informações sobre a situação, sobre a Terra, sobre de onde viemos, como que foi a origem do ser humano. Isso tudo não tem nada a ver com o que a gente ouve por aí, com Darwin, com criacionismo, não é nada disso, gente. A história é completamente diferente, tá certo? Então, já fui longe demais, já falei muito, vai ficar muito longo o vídeo, eu queria somente um vídeo para, recapitulando, mostrar, dar um pequeno exemplo, não é? Concreto, né? Esse é pequeno, minúsculo, isso aqui é só uma amostra da proposta deles, não é? De busca em conhecimento, de ir atrás do conhecimento e de buscar corroboração, comprovação para o que eles estão nos falando. Por exemplo, essa parte econômica e financeira é muito fácil, porque impacta a todos e estamos todos vendo isso. Essa loucura, esse delírio no Brasil e no mundo, não é? Essa mentira que a gente está vivendo. E a Maria Lúcia, que é uma pessoa técnica da área, que vem estudando isso aí há 15 anos, ela é fantástica, ela resume de uma maneira fantástica, acessível, fácil, para todos entenderem o mundo que a gente está vivendo, esse mundo financeiro, econômico, absurdo que a gente vive, criminoso, que é um sistema de escravidão perpétua praticamente, até porque pela complexidade deles, da ação, né, desse pessoal e desse sistema, fica difícil para a população entender o que está acontecendo. Então é só isso daí que eu queria falar. Então assistam o vídeo, prestem atenção e vejam como que é o mundo financeiro, essa situação, a canalice desses governos, em plural, né? São todos, né? Coniventes com esse pessoal, não é? Assaltando a nossa população, entendeu? E deixando o país nessa situação pífia e patética que a gente vê nos jornais todo dia, não é? E nas ruas também, né? No dia a dia nosso. Então é isso aí, pessoal. Assistam o vídeo e obrigado pela audiência aí. Muito obrigada, professora Maria Fernanda, Maria Malta e professor Nelson, por esse convite, e a todos os demais que participaram da organização desse evento, pela oportunidade de estar aqui, e obrigada principalmente a vocês que vieram para o debate, né? Um debate necessário. A professora Maria Malta mostrou como essa questão do superávit está afetando aqui a própria universidade e está afetando a vida de cada um de nós, né? Então é disso que nós vamos tratar aqui hoje, o sistema da dívida no Brasil e na Grécia. Primeiro eu queria explicar esse título, né? Sistema da dívida. Por que nós chamamos de sistema e não estamos falando aqui o endividamento público no Brasil e na Grécia? Essa é a primeira questão a ser compreendida. Nós não queremos fazer aqui um discurso moralista em relação à dívida, que a dívida seria algo ruim, algo negativo. Não, a dívida pode ser algo muito, muito bom, muito importante. A dívida pode ser um veículo para complementar os recursos necessários à implementação dos direitos sociais, por exemplo, né? Mas não é isso que acontece. Depois de 15 anos nos dedicando à auditoria cidadã, nós chegamos a determinar que existe um sistema que utiliza o processo do endividamento público às avessas, de tal forma que, ao invés do endividamento público representar esse aporte de recursos ao Estado,
ele se transforma numa engrenagem que continuamente sangra esses recursos, né? Então, é por aí que eu queria começar falando o porquê que a gente chama de sistema da dívida, né? Então, antes de entrar no debate do sistema da dívida no Brasil e na Grécia, eu queria situar esse momento de conjuntura que a gente vive no Brasil. Nós vivemos uma crise que nós chamamos de uma crise seletiva. Por que seletiva? Não são todos os setores que estão em crise, concordam? Nós estamos vendo aqui as universidades em crise, as indústrias em crise, nós estamos passando por um processo de desindustrialização que está provocando um desemprego recorde no Brasil. E por que isso acontece? Né? Nós temos, por outro lado, o setor bancário, que tem acumulado os maiores lucros no Brasil ano passado. Os bancos lucraram mais de 80 bilhões no momento em que a economia está em crise. E este ano já anunciaram um aumento nos lucros de mais de 15% em relação ao ano passado. Que mágica é essa? A economia em crise e os bancos aumentando seus lucros. É evidente a transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. O dinheiro que está faltando no atendimento dos direitos sociais está sendo transferido para os bancos por meio de mecanismos que utilizam a dívida pública. Porque dívida, né, gente, vamos combinar? Dívida é uma coisa que todo mundo respeita, porque faz o paralelo com a sua vida pessoal. E na nossa vida pessoal só existe dívida quando você realmente recebe uma quantia. E aí, se você recebeu, você tem que devolver. Então, esse momento que nós estamos vivendo mundial de capitalismo financeirizado foi muito esperto de utilizar o instrumento de endividamento público para ser o veículo dessa transferência de recursos para os bancos. Bom, nós vivemos, além da crise financeira, uma crise social, uma crise política, né, grave. E no meio desse caos, porque toda crise provoca um caos, nós assistimos ao avanço das concessões ao capital. Os lucros dos bancos aumentando, as taxas de juros, tanto juros Selic, que é a taxa básica, como juros de mercado, subindo, a atuação de diversos mecanismos que geram dívida, ao mesmo tempo em que fazem a transferência de recursos para os bancos. Nós vamos falar de vários deles, principalmente esse aí, o que tem esse nome de swap. Vocês devem ter visto essas notícias nos últimos dias, que o Banco Central teve prejuízos com operações de swap. Quando você lê a notícia, parece uma fatalidade, né? Nossa, Banco Central teve prejuízo. Gente, o dólar estava baixo. Todo mundo sabia que o dólar iria subir. Os bancos queriam comprar dólares, porque eles iriam ganhar muito com essa valorização do dólar. O que o Banco Central fez? Disse para os bancos: não comprem dólar, assinem este contrato aqui comigo. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. É isso. Contrato de swap é isso. É esse contrato que o Banco Central faz com bancos e grandes empresas, em geral exportadoras ou importadoras, que garantem a remuneração da variação do dólar. E depois teve um prejuízo, sabe de quanto? Nos últimos 11 meses, resultados negativos acumulados de 158 bilhões de reais. Não são mi como o orçamento aqui da universidade, não. Bi. E como é que esse prejuízo foi pago? O Banco Central simplesmente falou para o Tesouro Nacional:
emita títulos e me entregue títulos, porque eu tenho que pagar aqui. Então o Tesouro emitiu títulos da dívida, pagou o prejuízo. Ao emitir os títulos da dívida, o que aconteceu? Gerou dívida pública, sobre a qual nós já estamos pagando juros, encargos, etc., e produzindo ajuste fiscal para pagar. E o que o Brasil recebeu desses 158 bilhões de dívida gerada? O que nós recebemos? Nada, nenhum centavo. Então, no meio dessa crise toda, esse tipo de mecanismo, esse é apenas um exemplo, depois eu vou dar mais. Eles estão avançando e ninguém fala neles, só falam da crise, do caos da crise. E a aceleração das privatizações, nos últimos dias, 25% da Petrobras distribuidora foi privatizada. Né? Já estão discutindo outras privatizações relevantes, né, no país. Está na fila mais privatizações na Petrobras, abertura de capital da Caixa Econômica Federal e várias outras. Outra coisa que o caos está possibilitando e que ninguém tem olhos para ver: os acordos assinados pela presidente nos Estados Unidos no mês passado. Um deles entrega a segurança na Amazônia para os Estados Unidos. E ninguém comenta. A crise serve para isso. Ela retira a atenção. E, gente, eu dei só 4 exemplos, não é? Mas muita coisa está acontecendo. Muita coisa. Voltou o discurso da independência do Banco Central. Semana passada, um parlamentar veio falar conosco que já estão sendo visitados por pessoas fazendo lobby junto aos parlamentares de que tem que voltar o discurso da independência do Banco Central. E muitas outras coisas. Bom, qual é o remédio para a crise? Aumentar tributos. De quem? De quem já paga mais, que é a classe trabalhadora e os consumidores. Não entra na pauta a cobrança do imposto sobre as grandes fortunas. Nós fizemos um cálculo. Se cobrasse 5%, quer dizer, uma alíquota muito mais baixa do que o trabalhador paga. Se cobrasse apenas 5% sobre fortunas superiores a 50 milhões de reais. Então nós estamos falando de fortunas mesmo, não estamos falando de quem tem uma casa, um sítio, um carro, uma moto, não. Fortunas acima de 50 milhões. 5% por ano geraria 90 bilhões de reais de receita anual. 3 vezes o tamanho do déficit, que está impondo todo esse ajuste fiscal, todo esse sacrifício. Mas esse assunto não entra na pauta. As benesses que os bancos são privilegiados, eles podem, por exemplo, deduzir na apuração do lucro deles os juros calculados sobre o capital próprio. O juro que eles não pagam, eles apenas calculam sobre o capital próprio e deduzem como despesa. Que tal? Isso também é uma benesse que já dura 20 anos. Só existe no Brasil, porque é uma aberração. Eu não sei se aqui tem alunos ou estudantes de contabilidade. A primeira coisa que a gente estuda sobre a legitimidade de uma despesa, que ela seja uma despesa incorrida. Quer dizer, uma despesa que ocorreu de fato, foi paga. Ela aconteceu e foi paga. O que é o juro sobre capital próprio? Ele nem aconteceu, nem é pago. E deduz como despesa. Então, esse tipo de coisa não entra na pauta. O remédio é aumentar tributos sobre a classe média e sobre os pobres. Porque quando você aumenta o imposto sobre o consumo, quando você recria a CPMF,
você vai afetar o preço do alimento, o preço das passagens de ônibus, de tudo que os mais pobres consomem. O resultado disso, um crescimento acelerado da dívida pública por esses mecanismos e o encolhimento do PIB, né? Então, esse é o quadro, essa é a conjuntura, né? Bom, qual tem sido a principal evidência da auditoria cidadã da dívida? Vamos entrar então no debate do sistema da dívida. É essa revelação de recursos e não como um instrumento de financiamento do Estado. Esse sistema da dívida se reproduz internacionalmente. Nós vimos isso no Equador, na Grécia, na Argentina, na Guatemala, na Nicarágua, em todos os países onde nós já tivemos a oportunidade de observar, Portugal, Itália, França. E ele se reproduz também internamente, atuando aqui na dívida do Estado do Rio de Janeiro, dos outros estados federados e dos municípios. Tá? É um grande esquema. Qual é a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida real. Uma dívida teria que se justificar por uma contrapartida. A principal característica do sistema da dívida é a ausência dessa contrapartida. E qual é o maior beneficiário? Invariavelmente é o setor financeiro, nacional e internacional. Como que o sistema da dívida faz para operar? Ele utiliza várias engrenagens, né? A gente representa como engrenagens, porque um setor vai influenciando no outro. Primeira engrenagem, o modelo econômico. De tal forma que o modelo econômico vigente no nosso país persegue metas estéreis. Quais as metas do nosso modelo econômico? Superávit primário, que significa ajuste fiscal, corte de gastos e investimentos, aumento de tributos, privatizações. Para quê? Para sobrar dinheiro para pagar juros da dívida. Qual é a outra meta do nosso modelo? Inflação. De que forma? De uma forma que não combate o tipo de inflação que existe no Brasil. O tipo de inflação que existe aqui é a inflação que está afetando aqui os gastos da universidade, que a Maria Malta acabou de falar. Aumento de energia, telefonia, água, combustível. E eu pergunto para vocês, o que o aumento dos juros, que é a política de inflação feita no Brasil, o que a política de juros interfere nesses gastos, que estão elevados por falta de investimento adequado e por uma política totalmente equivocada de administração da infraestrutura no país? O que aumentar juros vai afetar esses preços administrados? Absolutamente nada. Pelo contrário, faz subir. Porque como as empresas privadas, privatizadas, que distribuem e prestam serviço, têm dívidas, à medida que aumenta juros, os juros passam a ser um dos custos dessas empresas. E aumenta ainda mais os preços administrados. Então, o modelo econômico é movido por metas estéreis que só servem para alimentar o sistema da dívida. Tá? Os privilégios financeiros, eu vou mostrar daqui a pouco uma tela que mostra os privilégios financeiros da dívida pública, que não leva somente um pedaço dos tributos que nós pagamos, leva muitas outras coisas que eu vou mostrar daqui a pouco. O sistema legal, os ajustes feitos na legislação brasileira para privilegiar o sistema da dívida. Vou dar um exemplo, tá? No âmbito, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, todo mundo quer responsabilidade fiscal, lógico. Só que, o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Controla com mão de ferro gastos sociais, gastos com pessoal, não é? Considera criminoso o administrador público
que deixa de cumprir aquelas metas financeiras, por exemplo, se o Estado do Rio deixar de pagar a dívida dele para com a União segura lá o repasse da transferência que é obrigada a fazer para o Estado do Rio, e o gestor aqui no Rio de Janeiro pode ser criminalizado. Está escrito lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aplica-se o Código Penal. Mas, se o administrador público aqui deixar morrer gente na fila de hospitais, como está deixando todos os dias, deixar de cumprir o direito fundamental da educação, como está deixando de cumprir, deixar pessoas morrerem na rua ao relento, e o direito fundamental à moradia está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Isso tudo não é crime. Mas deixar de pagar a dívida financeira, aplica-se o Código Penal. Por outro lado, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fez? Liberou totalmente os gastos com a política monetária. Então, esses prejuízos do Banco Central não têm limite. Ele pode ter o prejuízo que for para garantir o apetite do mercado financeiro. E esse prejuízo é transferido para o Tesouro Nacional. E quem é o Tesouro Nacional? Somos todos nós que pagamos os tributos e que sofremos o dano da subtração dos direitos sociais a que temos direito. Então, que responsabilidade fiscal é essa? Então, esse é o sistema legal a que nós nos referimos aqui, ó. É um sistema legal que amarra os direitos sociais e deixa à vontade os privilégios do setor financeiro. Tudo no texto da lei, tá? E quem vota essas leis? O poder político, o sistema político. E quem financia os políticos? É só olhar no site do TSE. O número 1, sistema bancário, Bradesco, Itaú, os mesmos que estão bombando de ter lucros. Depois vem as grandes empresas. As grandes empresas que ganham os empréstimos subsidiados do BNDES. Tá? Então, mais uma engrenagem do sistema da dívida é a corrupção. Primeiro, porque a corrupção é intrínseca ao próprio sistema. Um sistema que faz isso, que faz o que faz, já é corrupto em si. E essa corrupção que sai nos jornais, ela é interessantíssima para o sistema da dívida. Porque se vocês saírem na rua e perguntar para o povo brasileiro por que o Brasil não dá certo, todo mundo vai responder, é por causa do mensalão, é por causa do petrolão. Concorda comigo? E ninguém tem olhos para enxergar essa verdadeira corrupção institucionalizada no sistema da dívida, que este ano está levando mais de 3 bilhões por dia. São mais de 20 mensalões por dia, inclusive sábado, domingo, feriado, dia santo. Mais de 21 por dia. E ninguém tem olhos para ver, tá? A grande mídia faz o seu papel, né? Divulga o que interessa aos seus financiadores. E ocupa os editoriais. A grande mídia no Brasil é duramente, fortemente controlada por quem ocupa, por quem paga os anúncios, né? E toma conta dos editoriais. A consequência, gente, é uma dominação financeira com graves reflexos sociais, né? Como eu falei, o sistema da dívida se reproduz nos estados e municípios. E isso é muito importante ser dito, ainda que rapidamente, porque muita gente nem sabe que os estados e municípios têm dívidas. E que grande parte dos seus orçamentos são garfados para pagamento de uma dívida ilegal, ilegítima, que nós da Auditoria Cidadã da Dívida já mapeamos. Um dos nossos livros é esse aqui, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que, gente, é o único livro sobre a dívida dos estados no país. Olha só, é para deixar o tema nas sombras,
Porque se não tem nem bibliografia, como é que as pessoas vão saber que aquilo existe? Então nós fizemos esse esforço para organizar este livro, não é? Para pelo menos que as pessoas tomem conhecimento que existe uma dívida dos estados. A União refinanciou essas dívidas no final da década de 90, num processo completamente abusivo. Por que abusivo? Porque nós estamos falando aqui de entes federados. Gente, essa divisão, União, Estados e Municípios, ela é meramente organizativa. Na realidade, não existe essa divisão. É possível algum de vocês morarem, residirem aqui na cidade do Rio de Janeiro e não morarem no estado do Rio de Janeiro e não morarem no Brasil? É possível isso? Não. É tudo uma coisa só. Então, quando um ente federado cobra juros extorsivos do outro, está cobrando do próprio povo. É o povo que está sendo onerado. Então, isso aqui é um grande esquema. E o que aconteceu ao longo desses anos? Como esse refinanciamento, ditado pelo FMI, porque essa proposta, nós encontramos a gênese dela, ela vem de uma carta do Fundo Monetário. Esse refinanciamento, a partir de uma imposição do FMI, depois de anos cobrando juros extorsivos, os estados estão quebrados. E como os juros são muito extorsivos, o que os estados passaram a fazer? A pegar empréstimos com o Banco Mundial e com bancos privados para pagar para a União. Só que os empréstimos do Banco Mundial têm condicionalidades. E que condicionalidades são essas? Modernização, entre aspas, do Estado. E aí vem esses planos de privatização, não é? De tudo isso que a gente já conhece, que eles chamam de modernização, que é acabar com o Estado, para ficar tudo privado, tudo gerando lucro, não é? E suprimindo toda essa estrutura que ainda, por exemplo, no caso das universidades, se suprime as universidades públicas, acaba, por exemplo, a oportunidade deste debate, tá? Porque não há espaço para pensar. No setor privado é produtividade, meta e lucro. É isso. Não dá para pensar. Pensar é perder tempo, ter prejuízo, tá? Então, essa questão do Estado também é muito importante. Eu quero agora dar um exemplo de alguns mecanismos que geram dívidas sem contrapartida. Porque a gente apresentou o que é o sistema da dívida, né, como é que ele opera, e ele existe a partir desses mecanismos que geram dívidas sem contrapartida, né? Então vamos partir para exemplos concretos. Emissão de títulos da dívida para pagar juros. Veja bem, o que são juros? São despesas correntes, pela definição técnica da contabilidade. O que são despesas correntes? Despesas que se consomem no espaço de um ano. O que são aqui os gastos da universidade? Tirando os investimentos, os gastos. São despesas correntes. Por que tem um buraco aqui, em todas as outras universidades do país, e em vários outros setores da saúde, etc., estão com um buraco? Por que não pode emitir dívida para cobrir esse buraco? Porque o artigo 167 da Constituição proíbe isso. Ele diz que só pode emitir dívida até o limite das despesas de capital, que são investimentos ou então amortização da dívida. Mas para dívida, para os juros são despesas correntes e para juro pode. E isso, o que está gerando? Um incremento da dívida, porque você começa a emitir dívida para pagar despesa corrente, para pagar juros, e a dívida interna já alcança 3 trilhões 586 bilhões agora em julho. Tá? Crescendo de forma exponencial. O mecanismo seguinte, estabelecimento de abusivas taxas de juros.
crescimento ser ainda mais turbinado, o juro não pode ser baixo. O juro tem que ser alto, para dar passos bem largos a cada crescimento. Então, os salários estão congelados, os servidores estão todos em greve, mas os juros, a taxa básica de juros, a Selic, das eleições para cá, já subiram 30%. Estavam em 11%, que já é um patamar escandaloso comparado com padrões internacionais, e já subiu ainda mais, já está 14,25%. Mas os títulos negociados estão sendo, lá nos leilões do Banco Central, ultrapassam 15,5%. Gente, é para quebrar o país e gerar uma dívida impagável para que a gente continue entregando patrimônio, tá? Essa questão de juros sobre juros produz o que a gente chama juridicamente de anatocismo. Aqui no Brasil é proibido o anatocismo, tem súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que é proibido, súmula 121. Mas está acontecendo todos os dias e não acontece nada. Está acontecendo anatocismo na dívida dos estados, dos municípios e na dívida federal. Mas para a dívida pode, tudo pode. Tá? As operações de swap, que eu já dei o exemplo, geram dívida a partir desses contratos em que o Banco Central se compromete a cobrir a variação cambial. E gera uma dívida brutal. Só nos últimos 11 meses foram 158 bilhões de resultados negativos cobertos com títulos da dívida. Esse outro item aqui, ó, operações compromissadas ou de mercado aberto. Vocês já ouviram falar dessa operação? Isso aí, gente, é um esquema. Funciona da seguinte forma. Primeiro, o Banco Central estabelece um limite para o volume de moeda em circulação no país muito baixo. E ele diz que qualquer quantidade de moeda que ultrapassar esse limite geraria inflação. Deu para entender? Então ele estabelece um limite aqui. Acima desse limite ele fala o seguinte: se tiver moeda aqui acima do limite, vai gerar inflação. Então, o que ele faz? Ele olha o volume de depósitos bancários e moeda circulante em poder dos bancos e o que ultrapassou esse limite, ele enxuga. De que forma? Ele fica com o dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. Tá? Com a desculpa de controlar a inflação. Na prática, você sabe o que isso está resultando? Remuneração de toda sobra de caixa dos bancos com título da dívida. E mais, que paga o maior juro do mundo. E mais, os bancos não precisam se esforçar para emprestar. Porque eles têm a garantia de que o Banco Central vai ficar com aquele dinheiro e vai pagar para eles o rendimento do título da dívida. Sabem qual o valor nessas operações hoje? Quase R$1 trilhão. Gente, R$1 trilhão. Eu queria que vocês raciocinassem comigo. O que aconteceria se esse R$1 trilhão, em vez de ser retirado dos bancos pelo Banco Central, estivesse lá no caixa dos bancos? O que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro paradinho lá? O que vocês acham? Não, né? O que os bancos iam tentar fazer? Emprestar. Mas a população não está disposta a pagar os 300% do juro de mercado que ele quer cobrar. O que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Então, essa política de enxugar
o que o Banco Central considera como excesso de moeda é que está alimentando também o juro de mercado abusivo que é praticado aqui no Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de participar de debates no exterior. Quando eu falo que o juro de mercado aqui no Brasil é mais de 200%, já aconteceu várias vezes. Companheiro de mesa, palestrante junto comigo, me cutuca e fala: você errou, você falou 200, corrige aí. Como se eu tivesse tido um lapso e falado 200. E assim, eu falei: não, aqui ó, ele está achando que é 200 mesmo. E 200 você nem acha, 200 é baixo, é mais de 300, gente. De cheque especial é mais de 300. De cartão de crédito é quase 400. Por culpa do Banco Central. E querem tornar o Banco Central independente, hein? Entregar de vez para os bancos. Porque hoje, se nós tivermos um presidente da República estadista de verdade, simplesmente dá para chegar lá e falar: acabou a farra, e mudar tudo isso. Mas no dia que o Banco Central for independente, pode ter o presidente que for, que o Banco Central já está na mão dos bancos, para sempre. Tá? Então, 1 trilhão daqueles 3 trilhões 686 estão nessas operações de mercado aberto. Olha que mecanismo que está gerando dívida, gente. E a gente pagando juros, remunerando toda a sobra de caixa dos bancos, aliviando o esforço deles de ter que emprestar, de ter que baixar juros e sangrando as finanças do país. Tá? 1 trilhão. Outra operação, emissão de título da dívida interna para comprar dólares, lá atrás, quando o dólar estava caindo. Quando o dólar entrou em franca desvalorização, por iniciativa do próprio governo americano, foi política de desvalorizar o dólar para os Estados Unidos saírem da crise. Todo o resto do mundo que tinha dólar queria ficar livre do mico, porque o dólar estava se desvalorizando em relação a todas as outras moedas. O que o Brasil fez? Abriu os braços para receber os dólares. E os dólares que entraram aqui, entraram naquela conta da base monetária e foram enxugados. E foram trocados por título da dívida em reais, que paga os maiores juros do mundo. E o que o Brasil fez com os dólares? Aplicou em título da dívida americana, financiando os Estados Unidos, recebendo quase zero de remuneração e ainda tendo custo aqui, porque na medida em que trocou por título, começamos a pagar os juros maiores do mundo sobre esses títulos. Deu para entender? Então, os 370 bilhões de dólares de reservas que nós temos foram constituídos dessa forma. Que tal? A um preço absurdo, mais uma geração de dívida, cobertura dos bilionários prejuízos do Banco Central, graças à lei de responsabilidade fiscal. Todos os prejuízos do Banco Central são transferidos para o Tesouro. Vocês sabiam que em 2009, por exemplo, o prejuízo do Banco Central, o prejuízo operacional, foi 147 bilhões de reais? Ninguém sabe disso. Quantos petrolões daria isso mesmo? Quantos mensalões? Ninguém faz essa relação. A gente só está pagando a conta, né? Mais um item, remanejamento estatístico. Isso aqui é novíssimo, nós vimos mês passado. Em julho, o Banco Central publicou as estatísticas até junho de 2015, incluindo na estatística da dívida externa mais de 100 bilhões de dólares de dívida interna, com a desculpa de que se refere a títulos que foram comprados aqui no Brasil por estrangeiros. Inicialmente o pessoal lá que nos ajuda analisou e falou: isso aqui não tem interferência nenhuma não. O que não aparece numa estatística vai aparecer na outra,
E até reforça o que a gente vem dizendo, que hoje em dia falar dívida interna, externa já não significa nada. A gente tem que falar dívida pública, porque o capital não tem fronteira. Tá? Mas aí eu fui pesquisar e encontrei uma nota do Banco Central que explica esse remanejamento. Num determinado momento da nota, ele diz: esses títulos foram comprados em reais e serão liquidados em reais. E o investidor estrangeiro é que vai arcar com a variação cambial. Só que tem um detalhe. Essa modificação estatística foi feita agora, em junho, retroativa justamente a 2007, que foi quando o dólar chegou no fundo do poço e começou a subir. Então, gente, sabe o que vai significar isso na prática? O investidor estrangeiro que comprou título em reais aqui, e por que ele veio comprar aqui em reais? Porque aqui paga o maior juro do mundo. Vai obter esse rendimento e ainda vai obter a variação cambial desse período. Olha o absurdo! Gerando dívida, porque nós estamos falando de mais de 100 bilhões de dólares. Está lá na estatística. Acabamos de descobrir isso aqui. Então, gente, olha, a formação desse núcleo aqui é importantíssima, porque tem que ter muita gente estudando isso. Todo dia, o tempo todo. E gerando ideias para enfrentar. Olha, eu listei aqui alguns mecanismos. Só alguns. Tem muito mais do que isso, senão a gente não tinha que fazer uma palestra, a gente tinha que fazer um curso. Ficar aqui até o fim do ano, discutindo, né? Bom, isso tudo decorre, eu já mencionei, de política equivocada do Banco Central, que tem responsabilidade sobre isso, tá? O regime de metas de inflação, baseado em juros elevados, que não controlam o tipo de inflação que nós temos, e em restrição da base monetária, que é esse limite da base monetária. Sabe qual o limite que o Banco Central estabelece para a base monetária? Está aí, ó. 5% apenas. Todas as grandes economias, China, Japão, Europa, Estados Unidos, sabe qual é o limite da base monetária? Aliás, nem tem limite. Ela está em cerca de 40%. E engraçado, eles não estão passando por processo inflacionário. Tá vendo? Nós acabamos, o que essa política equivocada de restrição da base monetária tem provocado? O Brasil não emite moeda por causa da base monetária restrita, mas emite dívida, que paga o maior juro do mundo e que amarra o orçamento e que subjuga todos os direitos fundamentais, tá? E entrega para patrimônio. Como eu falei, eu ia demonstrar a lista de privilégios da dívida, porque a dívida não leva apenas uma parte dos tributos que pagamos, tá? A dívida tem, em primeiro lugar, uma remuneração estratosférica. Além dos juros maiores do mundo, a dívida tem correção monetária mensal, cumulativa, baseada no IGP, que é o índice produzido pela Fundação Getúlio Vargas, privada, que engloba as expectativas de inflação que muitas vezes sequer chegam a se implementar na prática, e englobam também a variação cambial. O que tem a ver atualizar pela variação cambial uma dívida interna? É só para garantir remuneração. A política de superávit é outro privilégio. Corta tudo, mas tem que pagar a dívida, né? Lucros das estatais. Vocês sabiam que todo lucro das estatais, por lei, da parte pública das estatais, né? Por lei, vai para a dívida? Por isso que, por exemplo, a Petrobras tem
vários setores que detêm ações da Petrobras, vários setores privados. Esses vão receber os dividendos. E a parte pública da Petrobras, o lucro, por lei, vai para pagar dívida. É por isso que a Petrobras sempre foi altamente lucrativa e ela tem uma dívida própria. Porque o lucro dela vai para pagar dívida e ela contrai dívida para fazer investimentos. Olha que negócio bom. E o sistema financeiro acha ótimo, né? Todo o resultado das privatizações, gente, por lei, vai para pagar dívida. Privatizações, concessões, etc. A desvinculação de receitas da União vai para pagar dívida. A desvinculação de áreas específicas. Em 2008, com a desculpa da crise, o Lula editou essa medida provisória 435, que depois foi eternizada na 450, que diz o seguinte: no fim do ano, toda sobra de recursos de qualquer rubrica passa o rodo e pode pagar a dívida. Por que nós não temos uma medida provisória assim para a educação, já que nós somos a pátria educadora? Não é? Não, vai para pagar a dívida. Toda dívida de estados e municípios, todo sacrifício que os estados e municípios fazem para pagar a dívida, juros abusivos para a União só pode destinar isso por lei para pagar a própria dívida. E aí vem a emissão de título para pagar juros, que eu já falei, e emissão de título para cobrir prejuízo do Banco Central, e ausência de limites. Tudo isso é privilégio financeiro, né, da dívida pública. Tá? Então, tem aí agora que a auditoria Estadã está tendo um crescimento muito grande, depois da Grécia, houve uma exposição maior do nosso trabalho, começaram a aparecer vários blogs que estão nos atacando. Então tem um blog, isso é ótimo sinal, né? O pessoal está saindo da toca, já é bom sinal. Aí, um desses blogs faz um outro gráfico, né? Porque nós apresentamos esse gráfico aqui, ó. Nós apresentamos o gráfico completo do orçamento, né? O orçamento executado, divulgado pelo CIAF, que é o Sistema Oficial de Contabilidade Pública, tá? Nós apresentamos esse gráfico aqui, ó, oficial. Esse outro blog, ele pega somente a receita tributária, só os tributos, e fala que nós estamos mentindo, que nós prestaríamos um grande serviço à nação se parássemos de divulgar esse gráfico aqui. Então isso significa que nós temos que aumentar a divulgação desse gráfico, tá? Todo mundo que está aqui hoje, eu vou deixar essa palestra disponível no nosso site e vai estar no site da Auditoria Cidadã. Todo mundo pode copiar, transmitir, fazer palestra para sua família, para os seus colegas que não vieram aqui. É só seguir a tela, tá vendo? Costumam me criticar que eu escrevo muito nas telas. Mas, gente, de propósito, é para todo mundo vai te copiar. Mas é isso que eu quero. Todo mundo pode sair seguindo a tela. Olha, não dá para fazer? Pois é isso que nós temos que fazer, tá? Vejam só o que está acontecendo com o Brasil. 45,11% do orçamento federal vai para a dívida. A educação, já que nós estamos aqui na universidade, 3,73%. Tá vendo por que falta recursos, Maria Mal? Tá aí, ó. A saúde, 3,98%. A ciência e tecnologia, que é ligada à educação, 0,28%. É brincadeira, gente. É um desrespeito, né? E todas as outras áreas, ó. Só esse gráfico aqui dava pra gente ficar um dia, né? Analisando as consequências. Esse gráfico, eu queria chamar a atenção aqui, que a Previdência Social ainda fica com 21,76%. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Isso o tempo é limitado. Mas
porque o pessoal não aguenta. Olha só, a Previdência Social, o que vocês mais escutam na grande mídia? Buraco, déficit, rombo, não é isso? Gente, a Previdência, junto com a saúde e com a assistência social, formam o tripé criado pela Constituição Federal, está escrito lá, que se chama Seguridade Social. Está escrito na Constituição Social, na Constituição Federal. O Constituinte, quando criou esse tripé, ele criou também o financiamento desse tripé. E ele disse, a Seguridade Social vai ser financiada pelos trabalhadores que vão contribuir sobre o seu salário e a folha. Então tem lá o INSS sobre a folha, uma parte é paga pelo empregador, outra pelo trabalhador. As empresas vão contribuir sobre o lucro. Então existe uma contribuição social que se chama contribuição social sobre o lucro líquido. Vai para a Seguridade. E toda a sociedade, onde quer que ela esteja, ela vai contribuir para a Seguridade. Como? Com a COFINS, que é embutida em tudo, qualquer coisa que vocês imaginarem de item de consumo, tem COFINS embutida, com contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então o Constituinte criou o tripé, saúde, assistência e previdência, e criou o financiamento para esse tripé, pelos trabalhadores, pelas empresas e pela sociedade em geral. É uma coisa conjunta. Como é que eles apuram o rombo da Previdência? Mentiroso. Eles pegam só a contribuição da folha e comparam com o gasto da Previdência do outro lado. Entenderam? Enquanto que quem é que paga COFINS? Não são os trabalhadores, não? São. Então, gente, é uma conta fraudulenta para justificar o discurso da privatização. Porque sabe qual é o objetivo? Que nenhum aposentado ganhe mais do que um salário mínimo neste país, seja ele no setor público ou privado. Para que todo mundo passe a contribuir para os fundos de pensão, que estão nas mãos dos bancos, e que em diversas vezes, em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, quebram. E quando o aposentado chega lá, no momento da vida, em que ele não dá conta mais de trabalhar, quebrou. E aí, como é que ele vai se sustentar? Vira um peso para a família? Humilhado? Ou então morre? Entendeu? É isso. Então, quando vocês escutarem agora rombo, déficit, mandem cartinha. Isso é mentira. Vocês sabem quanto que sobrou ano passado na Seguridade Social? 53 bilhões de reais. E isso foi pouco, porque houve a desoneração da folha. Sabe quanto sobrou em 2013? 71 bilhões de reais. O que nós deveríamos estar discutindo é como melhorar a aposentadoria do regime geral. Mas o que houve? O veto da senhora Dilma. Ela vetou o reajuste do aposentado do regime geral paritário com o reajuste do salário mínimo. Vetou. Não tem recurso. Porque o recurso está vindo para cá. Ó. E semana passada, o que o Armínio Fraga falou? Tem que acabar com toda a vinculação constitucional. Aí, gente, nós vamos assistir a barbárie. Tá? Porque hoje já estão metendo a mão. Se tirar a vinculação, aí, tá? Agora, a informação tem que chegar, né? As pessoas têm que saber. Por isso que a gente está aqui hoje. Bom, enquanto aquela pizza muito mal repartida mostra os dados orçamentários de um ano, esse gráfico mostra a evolução dos principais gastos desde o Plano Real
até 2014. Olha aqui onde está a saúde e educação. Está vendo essa linha azulzinha? Educação e cultura, essa linha azul, saúde e saneamento, essa linha vermelha. Olha aqui onde está o gasto com a dívida. Então, pessoal em cargos, aqui, ó, essa roxinha aqui embaixo, ó, gostam de dizer que pessoal é o responsável pelo rombo das contas? Não, o responsável pelo rombo das contas são os juros, tá? Alguém ganha com isso, né? O escandaloso lucro dos bancos aqui no Brasil. Principalmente a partir do governo Lula, quando foi tirado o artigo 192 da Constituição e nada foi colocado no lugar, tá? O Congresso derrubou o artigo 192, que é a regulamentação do sistema financeiro, e a partir daí, gente, eles ficaram à vontade. E os lucros não param de subir. Ano passado ultrapassou 80 bilhões de reais. Quase o orçamento da educação. Foi quase 90, né, o orçamento da educação. Olha bem, o lucro dos bancos, depois de deduzirem, gastarem com tudo que eles querem, o lucro ainda foi 81 bilhões. E esse ano já subiu 15%. Né? Bom, de que dívida nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma dívida considerada pública, que está nos nossos ombros. Ela é classificada, uma parte como dívida externa, uma parte como dívida interna. Externa, em dólar, adquirida por residente no exterior. Interna, adquirida junto a residentes no exterior. Interna, em reais, adquirida, teoricamente, junto a residentes do país. Mas os estrangeiros vêm aqui comprar, como eu já até mencionei. Essa dívida externa que nós estamos falando é a dívida externa que explode a partir da década de 70, em pleno período ditatorial. Os livros explicam que essa dívida é a dívida do milagre econômico, da criação de toda aquela infraestrutura na década de 70. Porém, durante os trabalhos da CPI da dívida, que eu fui chamada para assessorar, nós pedimos cópia dos contratos. Pedimos para o Ministério da Fazenda e para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Cópia dos contratos que justificassem esse pulo que a dívida deu na década de 70, de 5 bilhões para quase 80 bilhões. Sabe o que os contratos comprovam? Menos de 20% desse valor. E os outros 80%? No Equador, onde nós realizamos uma auditoria com apoio do presidente da República, nós descobrimos. Era igualzinho aqui. Tá? Esse buraco, que não encontrávamos comprovação, eram simples notas promissórias, que em espanhol chama pagarés. É o pangaré, que o povo conhece. Que na época da ditadura, espionagem, armamento, CIA. Não, nós vamos ajudar vocês. Assina só esse pangaré aqui, ó. E depois, o que aconteceu na década de 80? Lá no Equador e aqui, todas as dívidas da década de 70 foram transformadas em dívida pública. O Banco Central assumiu tudo. Os contratos, gente, da década de 80 foram idênticos aos do Equador. Eu só dei conta do trabalho da CPI aqui no Brasil, porque foi um boicote, não queriam que aquela CPI apresentasse nada. Eu só dei conta de apresentar um relatório de 1000 páginas de análise da dívida externa e interna dos estados e municípios, porque eu tinha acabado de chegar do Equador.
porque os contratos eram idênticos. Aqui, ó, depois da década de 70, houve a crise provocada pelos bancos, porque os bancos empurraram créditos em todos os países latino-americanos na década de 70. Por quê? Havia uma liquidez muito grande no mercado internacional. Por que essa liquidez? Coincidentemente, em 1971, Estados Unidos deram fim na paridade do dólar com o ouro. Até 1971, os Estados Unidos tinham a obrigação de ter uma reserva em ouro para emitir dólar. Ele só poderia emitir dólar se tivesse a reserva em ouro de lastro. 15 de agosto de 71, um domingo, o presidente Nixon veio numa cadeia de televisão e simplesmente declarou calote. A partir de hoje, não tem mais o lastro, viu? Tchau e benção. É isso. Isso é que é calote, gente. Depois de anos de Bretton Woods, todos os países tinham suas reservas em dólar. E de um dia para o outro, aquilo virou papel podre, mas diante do poderio, está sendo respeitado até hoje, né? E mandando no mundo até hoje. O que isso resultou? Não tem lastro? Aperta o botão, liga a maquininha e imprima dólar. E quem imprime o dólar nos Estados Unidos? O Federal Reserve Bank, o Banco Central. O único presidente da República norte-americano, que tentou tirar do Fed e passar para o Tesouro foi o Kennedy, que teve a ser dívida do Banco Central. Depois, na década de 90, nós encontramos uma suspeita gravíssima de prescrição dessa dívida em 1992. O que é uma dívida prescrita, gente? É uma dívida morta. Isso foi ignorado, foi deixado de lado. E a dívida foi transformada em títulos no Plano Brady. E esses títulos serviram para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. O que não foi usado para comprar nossas empresas foi transformado em dívida interna. E lá em 96, nós estávamos no início do Plano Real, juros de 45% na dívida interna. Tá? O que todo mundo acha que a dívida externa acabou com o pagamento ao FMI, esse pagamento foi aqui, ó, em 2005, essa quedazinha no gráfico aqui, ó. O FMI era apenas um dos credores. A maior parte da nossa dívida externa sempre foi com bancos privados e não com o FMI. E o pagamento ao FMI significou um dano financeiro ao país, porque a dívida com o FMI custava 4% ao ano. Para pagá-la, nós emitimos dívida interna a 19% ao ano. E o pagamento foi feito no momento que o dólar estava caindo e o real valorizando. Junto com isso, nós descobrimos resgates antecipados com pagamento de ágio, que chegou a 70%. Quem é aqui que paga uma conta antes do prazo e chega lá e fala, eu quero te pagar 70% a mais? Pois foi isso que o Tesouro fez. E isso, gente, vai continuar acontecendo enquanto quem paga a conta estiver calado. Porque quem está ganhando está muito contente com tudo isso. E a chamada dívida interna, eu já mencionei, ela chega a mais de 3 trilhões 580 bilhões. Ela explode justamente a partir do Plano Real, tá? Que gerou dívida contra várias transformações, de dívida dos estados, várias outras coisas, transformou tudo isso em dívida pública, né? Com os juros maiores do mundo, é muito fácil fazê-la crescer em função dela mesma. Essa tela aqui só traz esses números que eu mencionei. Na nossa página nós temos o dividômetro, que vocês podem acompanhar de forma atualizada.
O resultado disso, gente, é o paradoxo que nós vivemos aqui no nosso país. Um paradoxo inaceitável. Porque o Brasil, 7º país mais rico do mundo, rico em tudo, tem os piores índices sociais. Nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Isso significa que o fosso, a distância entre ricos e pobres, é a mais cruel do mundo aqui. A Receita acabou de divulgar dados, vocês viram os dados da concentração de renda no Brasil? 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda e 43% do patrimônio declarado em declarações de imposto de renda. 0,5%. Do declarado, hein? Fora o que está lá fora. Nós somos, então, a pior distribuição de renda do mundo. Nós temos o 79º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que pode o 7º país ser o 79º IDH? Nós somos o penúltimo no ranking da educação. E isso não é um acaso. Esses dados alarmantes que saíram aí, ó, do analfabetismo funcional no Brasil, isso, gente, é proposital. Há milênios os sábios dizem, vocês querem acabar com o povo? Está até na Bíblia. Outro dia me mostraram, botamos aí no caderno de estudos em Oséias. Querem acabar com o povo? Neguem educação a ele. Está lá em Oséias, meu povo está sendo destruído porque ele faltou conhecimento. Tá? É proposital, há milênios se sabe disso. E por que é que se detona com a educação? Para dominar, né? 128º no ranking do crescimento econômico. E vamos cair mais, porque o PIB está encolhendo. Esse quadro, gente, tem a ver com todos nós. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Na nossa vida, do mesmo jeito que a gente tem que se preocupar com o sustento, com a alimentação, com a educação, com a higiene, a gente tem que ter responsabilidade também com a cidadania. Nós nascemos aqui neste país, e isso não é um acaso. Se nós estamos aqui, alguma coisa nós temos que realizar aqui, né? E se todo mundo tiver, incluir na sua vida, pelo menos 5 minutinhos de cidadania por dia, nós vamos mudar essa realidade, tá? Nosso foco na Auditoria Cidadã é a dívida pública. A gente quer saber que dívida é essa que impede o atendimento dos direitos humanos no nosso país. De onde veio essa dívida? Quem contraiu? O que nós realmente devemos? O que é dívida e o que é mecanismo que gera dívida sem contrapartida? Onde foram aplicados, né? Uma auditoria vai responder isso aqui. A auditoria, como o professor Nelson falou, ela está prevista na Constituição Federal de 88, nunca foi realizada. A sociedade já se mobilizou. No ano 2000 realizamos um grande plebiscito. Esse plebiscito aconteceu em 3.444 cidades do país. Foram 6 milhões de votos. Esses votos foram entregues no Executivo, Legislativo e Judiciário. O que aconteceu? Nada. Mas, a partir daí, as organizações que puxaram o plebiscito, fizeram uma reunião em Brasília, na CNBB, e dessa reunião saiu a Auditoria Cidadã da Dívida. E como eu era a única auditora presente, você é auditora, nós estamos falando em auditoria, vai coordenar. E aí estou há 15 anos, com muita honra, muito orgulho de poder ser útil para o meu país.
dizem que eu não ganho nada com essa luta. Olha só, eu ganho, gente, o que o dinheiro não compra. Né? É isso que nós temos que começar a pensar. O verdadeiro valor. O valor das coisas não é o preço delas. O valor das coisas é aquilo que você conquista e que ninguém pode te tirar. São aquelas conquistas eternas, né? Se eu quisesse pagar vocês para essa atitude que vocês acabaram de ter, esse reconhecimento. Se eu quisesse comprar o reconhecimento de vocês, vocês venderiam? É possível, em primeiro lugar, é possível comprar reconhecimento? Então é isso que a gente tem que começar. O novo mundo que a gente quer criar, e que já existe, a gente só quer concretizar, é esse mundo que valoriza o que tem valor, né? Isso também faz parte dessa luta, né? Da auditoria cidadã. Bom, já estamos terminando, gente? Muito obrigada, viu? Tudo que nós produzimos está no nosso site ou nessas publicações populares, né? O nosso principal passo aqui no Brasil foi a CPI, que ainda não é a CPI prevista na Constituição. Ela funcionou de agosto de 2009 até maio de 2010, apurou inúmeras ilegalidades, ilegitimidades. Tudo isso foi encaminhado para o Ministério Público, os números dos processos estão ali. Nós já fomos chamados para várias reuniões, inclusive o anexo de um dos livros é um dos pareceres que nós fizemos para o Ministério Público. E a análise que eles fazem é totalmente, a análise do grupo técnico criado lá, acaba não sendo feita por procuradores, mas por técnicos contratados. Inclusive um requisitado do Banco Central. E que fazem uma análise voltada com essa mente do mercado financeiro. Então, gente, olha, a mudança vai depender mesmo, de uma conscientização de baixo para cima. É da sociedade que paga a conta que vai surgir a mudança, tá? O Equador deu uma lição de ética, fez auditoria, convocou todos os setores responsáveis pela dívida no país, movimentos sociais para participar, foi uma auditoria com participação cidadã, e convocou estrangeiros. Eu tive a honra de ter sido convocada para lá. Depois que entregamos o trabalho, quando o presidente Rafael Correia se deparou com aquelas ilegalidades, ele fez uma proposta soberana de recomprar a dívida por 30% do valor. Qual foi a resposta? Mais de 95% dos detentores entregaram os títulos. E o país anulou 70% de sua dívida externa. Olha aqui o resultado. Esse gráfico mostra, de 2000 a 2011, a comparação dos gastos sociais, que são essas torrezinhas azuis, e o gasto com a dívida. Olha aqui como que era. Gasto social, gasto com a dívida. Social, dívidas. Social, dívida. Aqui assume o Rafael Correia, no pontilhado. Inicia a auditoria em 2007. Em 2008, quando entregamos o relatório em setembro, ele tinha um pagamento de juros para fazer em novembro, ele suspendeu esse pagamento e já destinou tudo para saúde e educação. Olha aqui o que aconteceu. Pela primeira vez na história, o gasto social supera o gasto com a dívida. No ano seguinte, quando ele anula 70% da dívida, olha o que aconteceu. E olha o gasto com a dívida. Olha o gasto social nos últimos anos. Nos anos seguintes, quero dizer. O que significou isso? O Equador erradicou o analfabetismo. Recriou o sistema de saúde pública. Porque o ajuste fiscal nos anos 90 foi tão cruel que tinha acabado o sistema de saúde pública lá. Eu estive lá a primeira vez em 2002 e fiquei chocada quando me falaram que não existia saúde pública lá. Eu falei, mas peraí, e esse monte de favela, de gente pobre? Ou encontra uma alma caridosa para atender, ou morre.
Então, o Equador mostrou a efetividade, né, da dívida. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Grécia. A não sei que vocês queiram deixar a Grécia para outro dia. Fala? Então vamos falar. Os acordos malucos que nós encontramos lá na Grécia, porque era acordo de dívida que o dinheiro ia parar no sistema financeiro. Então, para entender isso, tem que entender em que conjuntura a Europa estava. Tem que lembrar da crise de 2008. Qual setor atingido pela crise de 2008? Os bancos. Os bancos foram atingidos. E qual foi a decisão dos países? Salvar os bancos. Grandes mobilizações da Europa não pararam, não foram capazes de parar isso. Nós detectamos, logo após a crise de 2008, em fevereiro de 2009, uma reunião de ministros baseada num documento secreto. Mas isso vazou, saiu notícia na imprensa, e isso está também registrado em livros. O assunto daquela reunião era o objetivo dos bancos, que era transferir o problema que gerou a crise, que eram papéis podres, transferir aqueles papéis podres para o sistema, para o setor público, tá? E também para os tais bad banks, verdadeiros armários, simplesmente para receber a papelada podre, derivativo sobre derivativo sobre derivativo, que os bancos tinham emitidos, tá? O que aconteceu aí? Se simplesmente, lá em fevereiro de 2009, o Banco Central Europeu e as autoridades declarassem: tá bom, nós vamos transferir essa papelada podre toda dos bancos privados para os orçamentos públicos. Se eles tivessem anunciado isso, o que aconteceria? Um escândalo, e isso não passaria. Então, sucedeu-se um processo de preparação. Tem um discurso do presidente do Banco Central Europeu que, depois que a gente assimila isso, a gente lê e entende direitinho o que ele estava dizendo. Ele dizia: já temos a solução para sair da crise. Que crise? A crise que estava nos bancos. Mas nós temos que construir a saída da crise. Justamente em fevereiro de 2009, começam vários atos da Comissão Europeia sobre a questão da estatística da Grécia e do déficit da Grécia. Todo um ato atrás do outro sobre a Grécia. Até que, em maio de 2010, o elevado déficit existente na Grécia justifica um plano de socorro àquele país. No mesmo ato da Comissão Europeia que trata desse plano de socorro à Grécia, cria uma empresa em Luxemburgo. Tá? E na mesma data, o Banco Central toca um monte de medidas fora de padrão. Gente, eu tirei até a foto do site do Banco Central Europeu, porque eles vão tirar tudo isso, né? Na hora que a gente começa a descobrir, tira tudo do ar. Está escrito lá, fora de padrão. Você sabe o que é fora de padrão? É ilegal. Para eles não dizerem que é ilegal, eles falam medidas não padronizadas, medidas fora do padrão. Tudo para servir a bancos. Então a gente tem que entender essa estrutura para entender o que aconteceu com a Grécia. Eu vou falar dessa empresa aqui, ó, dessa EFSF, essa aqui que eu mencionei, ó. No mesmo dia do ato para salvar a Grécia, cria essa empresa. O que é essa empresa? Uma companhia sediada em Luxemburgo. Todo mundo aqui já ouviu falar o que é Luxemburgo, né? Paraíso fiscal. Foi criada por imposição do FMI. O FMI deu 250 bilhões de euros para ela.
essa atitude do FMI é ilegal segundo o seu próprio estatuto e é ilegal segundo as leis norte-americanas. Mas para o mercado financeiro pode tudo. Quem são os sócios dessa empresa no paraíso fiscal? 17 países europeus. Qual é o comprometimento desses países? Eles deram garantias de 440 bilhões de euros em 2010. Essas garantias se elevaram para 780 bilhões em 2011. Para salvar o sistema financeiro. Ela é operada de fato pela agência da dívida alemã. Vocês estão entendendo agora? Por que a Angela Merkel aparecia com aquela autoridade toda durante a crise grega? O contrato de criação dessa empresa diz que ela não é instituição financeira, mas ela emite instrumentos financeiros com garantia dos países e realizou empréstimos para a Grécia, Portugal e Irlanda, mas ela não é financeira não. Gente, olha que laranja. Envolvendo 17 países europeus. Olha só, vocês estão entendendo o porquê de todas as manchetes do mundo colocarem a crise da Grécia, o déficit da Grécia, sendo que o PIB da Grécia é apenas 2% do PIB da Europa. É 0,00 do PIB do mundo. Mas a crise grega ia derrubar a economia mundial. É ridículo. Para que isso? Porque precisam de um cenário. E a Grécia tem sido esse cenário. A auditoria lá foi iniciativa do parlamento, no Equador foi iniciativa do executivo, lá foi do legislativo. O nosso relatório apurou a mesma atuação do sistema da dívida. Esquemas para beneficiar bancos, com imensurável custo social. O mais triste é que depois de apurarmos tudo isso, apresentamos o relatório em junho, dia 5 de julho, foi convocado aquele referendo, que foi a esperança mundial de que iríamos começar um novo tempo. O povo cumpriu seu papel, foi lá e disse um rotundo não de 62%. O que o Tsipras fez? Passou a defender o acordo, assinou o acordo que aprofunda o que eu vou mostrar aqui, renunciou e agora foi reeleito com outra proposta, né? A auditoria foi inaugurada em 4 de abril, instalada em 4 de maio e entregou o resultado 17 e 18 de junho. Por aí vocês veem, todo mundo aqui que trabalha com uma mínima pesquisa sabe que isso aí é um tempo muito curto para fazer uma auditoria. Então, nós entregamos um trabalho preliminar focado na dívida atual, de 2010 para cá. Porque foi em 2010 que a Troika passou a mandar no país. O que é a Troika? A trinca formada pelo FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia. Nós analisamos os acordos de 2010, que é conhecido como bilateral, e de 2012, que é com aquela empresa de Luxemburgo, que passou a ser a maior credora da Grécia. Que tal? A Grécia não foi beneficiada. É um pacote de ilegalidades e ilegitimidades, um esquema para beneficiar bancos. Eu publiquei um artigo que está na internet, Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados, que vocês podem acessar. Os principais credores da Grécia, lá em maio, quando fizemos o trabalho. A empresa de Luxemburgo, 130,9 bilhões de euros. Os credores bilaterais, que é o acordo de 2010, 52,9 bilhões. O Banco Central Europeu, quase 20, e o FMI, 20. Gente, vocês acreditam que tudo isso é ilegal? Tudo isso é ilegítimo? Tudo sem contrapartida para a Grécia? Tudo! Não sobra nada.
Vou explicar rapidamente alguns mecanismos. O de 2010. Acordo com 14 países e o banco alemão, KfW. Não era um acordo, eram dois, tá? Foram apresentados para nós dois. Quando começamos a estudar, o anexo de um deles era outro acordo. 3. Numa redação que te humilha, porque você lê e não entende. Lê de novo e não entende. E de novo, e de novo. Aí começa a olhar, não, peraí, burra eu não sou. Eu tenho que entender. É de propósito. Faltando pedaços e tudo truncado. Por quê? Para esconder o esquema, tem que bagunçar tudo para ninguém entender. Então, esse acordo escondido no anexo transformava qualquer detentor de papéis anteriores da dívida grega em parte no acordo. Então, nós já não estamos falando de acordo com 14 países e banco alemão. Qualquer detentor de dívida anterior virava parte. E recebia esse nome aqui, ó, Committed Lenders. Esses que viravam parte por meio desse anexo é que receberam os valores que os países liberaram para a Grécia. Os países liberaram o valor, esse valor não ia para a Grécia, ia para uma conta no Banco Central Europeu. E dessa conta no Banco Central Europeu, o dinheiro ia para esses committed lenders que viraram parte no acordo por meio daquele anexo lá. Deu para entender? A Grécia não recebeu nada. O dinheiro brutal do sistema financeiro, gente. O comando do Banco Central Europeu, as instituições, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI, é tudo dominado por setor financeiro. FMI a gente já sabia há muito tempo aqui. Mas Banco Central Europeu, Comissão Europeia, tudo dominado por interesses do sistema financeiro. Mostrou também a articulação, já falei desse poder nas instituições, todos os acordos de dívida foram preparados por essas instituições. Verdadeiros abusos, as cláusulas são inacreditáveis, tá? Tem uma cláusula, eu vou falar só essa, que diz assim: se houver alguma ilegalidade, inconstitucionalidade nesses acordos, elas têm que ser interpretadas à luz do espírito dos contratos. Chega a ser infame, né? Quer dizer que agora, acima da lei e da ordem, tem o espírito, e não é o espírito bom, não. É o espírito lá da visão financista, né? A Troika comemorou a renúncia de Tsipras, lógico, e a principal conclusão: as semelhanças do processo de endividamento grego com o endividamento de outros países europeus, latino-americanos. É o mesmo sistema da dívida atuando, né? Para concluir, como é que nós vamos enfrentar esse monstro desse sistema financeiro que está mandando no mundo inteiro? O primeiro passo é o conhecimento. Nós temos que entrar nessa realidade, desbravar isso aí, botar isso aí como meta. Construir uma mobilização social consciente. Nós temos que envergonhá-los. Eles estão dominando o mundo, mas eles têm pés de barro, são pés de fraude, de crimes. E nós vamos documentar isso. A ferramenta é a auditoria. Por quê? A auditoria documenta. E é todo mundo que pode participar da auditoria, pode ajudar. Nós temos que envergonhá-los, porque eles vão cair pelo próprio peso, né? O próprio peso das fraudes, das ilegalidades é que vai destruí-los, né?
Como fazer isso? Criar núcleos, como essa iniciativa aqui hoje. Vocês não imaginam como estou contente com essa criação desse núcleo aqui, que esperança que isso representa para essa luta. Reivindicar a auditoria da dívida com participação cidadã. Nós temos que ter muita gente formada, sabendo tudo isso de cor e salteado. Porque senão, eles vão chamar as empresas privadas de auditoria e qual vocês acham que vai ser o resultado? Vocês têm que pagar mais. Esse vai ser o resultado. Então, nós temos que estar lá para fazer essa auditoria. Né? E construir esse seminário nacional. Convido todos vocês a participar. O seminário se chama A Corrupção e o Sistema da Dívida. Nós vamos falar da verdadeira corrupção que corrói esse país. Dias 30 e 31 de outubro em São Paulo. Amanhã vai ter um seminário regional aqui no Rio, preparatório para ele. Vai ser a partir das 13h30 na UERJ, tá bom? Para ajudar nesse debate, nós temos várias publicações didáticas, algumas aqui estão à venda na loja virtual da editora, Inove Editora. Claro que uma editora pequena que publicou, né? Porque os conselhos editoriais das grandes também esses livros não estariam aí ainda. Alguns exemplares estão aí, Rita? Já acabou o que estava aqui, mas à tarde na UERJ, amanhã na UERJ vai ter um pouco mais. E no site, gente, é o mesmo preço, é tudo preço de custo, né? Porque o nosso objetivo não é lucro, né? Finalizo, gente, convocando vocês para entrarem na nossa página, no nosso Facebook. Sintam-se protagonistas dessa luta, tá? Porque nós temos que seguir isso aí, ó, que Marx já dizia: a emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Está nas nossas mãos. Muito obrigada.